Olá a todos, vamos começar hoje o nosso terceiro vídeo sobre o modelo de negócios usando a metodologia Canvas. Então, os objetivos são, obviamente, apresentar os conceitos gerais relativos a essa etapa de vídeo. Nesse quarto capítulo, ou quarto bloco, a gente vai trabalhar sobre o relacionamento com o consumidor. Para responder perguntas como estão aqui nesse quadro da direita. Que tipo de relacionamento cada um dos segmentos de clientes espera que tenhamos e mantenhamos? Quais os relacionamentos nos estabelecemos? Como esses relacionamentos se integram com o nosso modelo de negócio? Quanto custa esses relacionamentos? Então, isso é uma coisa importante. A gente conversou já em outros vídeos sobre a dificuldade de tomar algumas decisões, aquilo que eu comentei de escolher alguns nichos de clientes, segmentos de mercado e deixar outros de lado, ou seja, isso realmente é difícil, mas aqui que a gente começa a enxergar se a gente deve ou não mantê-los em função do custo, né? Então agora é necessário estabelecer o relacionamento dos nossos negócios com seus segmentos e consumidores, defini-los e em função disso começar a trabalhar de como a gente vai se relacionar com eles. Também é possível que às vezes seja necessário dar um toque pessoal ao relacionamento com determinado segmento. Então, o segmento A mais, que ele paga mais, é mais sensível à qualidade, a ser mais exclusivo, né? Então, às vezes é necessário sim o estabelecimento de um relacionamento mais próximo. Já o mercado de massa, a venda de se ela der um eletrodoméstico, de uma geladeira, isso já não é tão importante, né, e necessário. Então, esse relacionamento pode ajudar na conquista de um novo usuário, sim, porque se um usuário usa o teu produto e gosta, já tem estatística sobre isso, né? Quando um cliente está insatisfeito, ele pode até reclamar, comentar com 6, 7 pessoas diferentes, né? Ou seja, te prejudicar a tua imagem. Então, realmente estabelecer um bom relacionamento é bom, porque ele pode te indicar para novos clientes. Continuando, então, existem várias categorias de relacionamento que podem ser diferenciadas também pelo segmento de consumidor. Por exemplo, assistência pessoal dedicada. Então, um representante oferece um suporte para clientes individuais, como acontece com gerentes de banco, né? Então, alguns bancos falam, né, que um diferencial deles é que tem um gerente especial para você, principalmente os bancos digitais, onde não tem agência, né? Então, assim, essa assistência pessoal rápida, enfim, ela é importante. Assistência pessoal é relacionamento com interação humana, né? O representante dá um suporte na venda ou no pós-venda. Então, é exemplo de empresa aqui perto, como a Intelbras, né, que vende diversos tipos de materiais e equipamentos, né, e tem uma assistência pós-venda, às vezes direto pelo representante, às vezes direto pela própria empresa, né. Serviços automatizados, né. Então, assim, aí a gente tem os bots, né, os bots de serviços que a gente que atende, então fazem perguntas já automatizadas que o exemplo no caso de um modem, se existe energia, pede para você resetar o modem, ele faz o check para ver se a rede está funcionando, se tem algum chamado para a região e por aí vai afora. E o autosserviço, né? A empresa oferece meios necessários para o qual o próprio consumidor se virá. Aqui tem as máquinas de autosserviços de diversos tipos, aquelas de shopping, de porta de alguns supermercados, de pegar bicho de pelúcia, ou de pegar alimentos, máquinas de alimentos, né? Enfim, tem diversos tipos de autosserviço. Cocriação, ainda dentro de relacionamento com o consumidor. Algumas empresas dão espaço para que o consumidor contribua com a criação de valores, né? Aquilo que a gente falou que o Vale do Silício, né, na Califórnia, nos Estados Unidos, fez há muitos anos atrás.
começou a trazer o representante de cliente, de nicho de cliente que eles entendiam que era importante, para ajudar a criar o produto, né? E depois, obviamente, esse cliente ou esse grupo de clientes acaba falando bem desse produto, te ajudando a divulgá-lo, a trazer, a dizer para outros que realmente o teu produto é bom, que vale a pena, né? Comunidade. Então, algumas empresas possuem comunidade online. Então, sei lá, por exemplo, o próprio Facebook é uma comunidade. Ele é uma empresa, mas ele tem uma comunidade inserida nele, né? Então, esses próprios consumidores ajudam de diversas formas diferentes da melhoria da ferramenta, elogiando, reclamando, dando sugestões e por aí vai afora, né? Dentro desse contexto. Agora, nós vamos entrar no capítulo 5, que é extremamente importante, que a gente já comentou em outras aulas, que uma empresa privada, ela vive de lucros, né? E o lucro vem da onde? Da receita, né? Que é o capítulo 5, ou o bloco 5 do nosso modelo de negócio Canvas. Aqui nós temos algumas perguntas nesse bloco da direita. Por qual o valor gerado pela empresa seus clientes estariam dispostos a pagar? Então, uma startup, quando quer lançar um projeto, um produto, ela pergunta para alguns clientes, potenciais clientes, quanto ela estaria disposta a pagar se existisse um produto assim ou assado, né? Pelo que eles pagam atualmente, por exemplo, se for um serviço de TV a cabo, o que que ele paga? Ah, eu pago pela TV a cabo. Ah, e se a gente oferecesse telefone? Ah, se a gente oferecesse celular, você estaria disposto a pagar mais? Como é que você paga hoje? Ah, eu pago uma mensalidade, mas não gosto de pagar mensalidade. Ou eu não pago mensalidade, pago um valor, mas gostaria de pagar mensalmente mais diluído. Que aqui é a próxima, né? Como eles gostariam. Quanto cada entrada contribui para o fluxo geral de receitas? Então, assim, a gente precisa ver se o modelo de negócio, se vai ser aluguel, se a gente vai vender o equipamento, vai vender o software, vai vender o software como serviço, cobrando licença mensal, como boa parte das empresas de software já fazem. Se nós vamos vender uma receita vitalícia e por aí vai afora. Então, cada segmento de usuário tem a renda gerada, né? E a gente vai ver qual proposta a gente tem de valor para cada um desses segmentos e quanto ele estaria disposto, né, a comprar, e se estaria disposto a comprar. Então, cada resposta dessas, né, representa uma fonte de receita. E cada fonte possui diferentes mecanismos de preço. Obviamente, se eu vendo a licença vitalícia de um software, é um formato de venda e um preço. Se eu vendo licença anual e tenho a chamada receita recorrente, que é o que os investidores gostam de ouvir, né? Ele vai pagar de uma forma diferente, porque anualmente ele vai ter que renovar a licença. Então, eu tenho um cliente, possivelmente, se eu mantiver um software adequado, que lhe agrade, que eu tenha um contato com ele, que o meu pós-venda, se ele precisar, funciona, né? Então, a gente vai ter uma receita recorrente. Continuando, né? Dentro de gerar fontes de receita, existem várias formas, né? Então, aqui a gente vai falar de alguma coisa. Venda de ativos, né? Então, por exemplo, uma empresa que fabrica carros, né? Então, ela vende o seu carro. Ou então uma empresa quer se desfazer de algum bem, então ela vende algum bem. Então, bens são os ativos, né? Tudo que a gente tem a propriedade de um produto físico. Taxa de utilização é gerada a partir do uso de um serviço. Quanto mais o serviço é utilizado, mais o usuário paga. Por exemplo, a cada entrega de pizza é realizada uma cobrança. Então, o telepizza, o motoboy, obviamente, quanto mais ele vende, mais ele ganha. E boa parte dos representantes comerciais funciona nesse formato. Vendedores ganham por comissão, né? Continuando, então. Taxa de assinatura, que é o que eu comentei agora, né? As TVs a cabo funcionam como taxa de assinatura. Vários softwares vendem o seu software como serviço, cobrando assinatura também.
Empréstimo, aluguel e leasing, né? Então, o leasing é um formato de aluguel de carro, por exemplo, de um bem, que no final a pessoa pode ser dona daquele bem, se ela pagando. O aluguel, né, o aluguel de casa, de software, do que seja, e obviamente empréstimo. Quem aluga o produto ou serviço tem a vantagem de receber receita recorrente, que é o que eu comentei com você, né, com vocês. Então, muitas empresas de software de projetos eletrônicos, mecânicos, software principalmente na área de IA ultimamente, preferem trabalhar com receita recorrente, ganhar um pouco mais por mês, mas ganhar de mais clientes, né? Então, conforme a geração, isso de receita recorrente vem mudando. Lá, sei lá, nas gerações que nasceram em 60 para baixo, por aí, o negócio dessas pessoas, desses clientes, é ter direito sobre o produto. Eles não gostam de pagar a mensalidade. Já as pessoas que têm hoje, sei lá, 20, 30 e poucos anos, já nasceram com a ideia de pagar mensalidade de telefone, de TV a cabo, então aceito melhor isso de pagar mensalidades. De novo, então a gente tem produtos que são melhores para um público e piores para o outro, como a gente já comentou, né? Continuando, então, licenciamento. Então, o licenciamento, a pessoa tem uma marca, por exemplo, uma linha de produtos, como a Mormai, na área de produtos para surfista, né? A Mormai começou com produtos para surfista, mas hoje em dia vive de licenciamento. Ela tem uma marca forte e licencia empresas para produzir equipamento, produtos como óculos, viseira, bonés, roupa, com o nome Mormai, mas não é a Mormai que fabrica, mas a Mormai coloca o nome dela e essas empresas fabricam, ganham o seu valor pela produção. E a Mormai ganha uma taxa de licenciamento, também chamada de royalty, né? Então, ele permite que os direitos ganhem, os detentores dos direitos ganhem receitas, né? Eu falei da Mormai, mas existem diversas outras que trabalham, empresas nacionais e mundiais, que trabalham nesse formato de licenciamento ou royalty. Elas não produzem, podem até produzir, mas licenciam para que outras empresas fabriquem e ganhem. Então, é bem comum na indústria de tecnologia, né? São diversos tipos diferentes que existem aqui. Basicamente, o que é importante aqui, nessas empresas que têm licenciamento, é uma tecnologia seja patenteada, ou seja, que a pessoa tenha direito de patente sobre aquele produto ou formato de serviço que ela queira. Aí outras formas, taxa de corretores, que eu comentei antes, né? Corretores de venda, de casa, de carro, de produtos que seja, né? Então, nesse formato, a gente tem um intermediados realizado em nome de duas ou mais partes. Exemplo, fornecedor de cartão de crédito ganha receita ao cobrar taxa de cada transição. Então, a Credit Card, a Mastercard e diversas outras empresas que usam taxa de corretagem. Aí tem corretagem na Bolsa de Valores e por aí vai afora, né? Anúncios, né? Então, muitas empresas que fabricam software, elas dão o software gratuito, principalmente esse para celular. Mas ganham dinheiro aonde? Em anúncio, né? Colocando anúncio. Blogueiros também fazem isso também, e por aí vai afora, né? A receita do nosso produto, projeto, pode vir de anúncios, pode vir de receita de vendas e anúncios também. Por exemplo, um amigo tem um blog e recebe R$ 500 por mês de cada banner vinculado. Então, até aqui, a gente tem essa terceira parte. Nessa terceira parte, o terceiro vídeo, a gente viu, assistiu, discorreu sobre o capítulo 4, ou bloco 4 e 5 do modelo de negócio a Canvas. Até o próximo vídeo.